Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos em A Grande Síntese, no capítulo 81, A Função da Dor. Nós fizemos a primeira parte, a primeira metade do capítulo 81, e agora vamos fazer a segunda metade do capítulo 81, a segunda metade da A Função da Dor. Nós já fizemos então na sexta-feira passada a primeira parte e agora vamos aqui à segunda parte deste capítulo 81, A Função da Dor. A dor, obrigando o espírito a dobrar-se sobre si mesmo, fazendo com que nós façamos uma introspecção, prepara o caminho para as profundas introspecções e penetrações, desperta e desenvolve suas qualidades de outro modo latente, aquelas qualidades latentes, aqueles talentos que estão em nós e que precisamos desenvolvê-los, os sentimentos nobres que estão em estado latente em nós e que precisamos desenvolvê-los. Multiplica-lhe todas as potencialidades, então desenvolvendo vai se potencializar também as virtudes em nós. Sobretudo para as grandes almas, a dor é uma força de valorização e criação. As grandes almas fazem bom uso da dor na sua evolução, na sua criação também. A expansão da vida constrangida para dentro atinge realidades mais profundas e o choque da dor obriga a seguir os caminhos da libertação. Veja que a dor nos conduz a caminhos que nos libertará. Isso nós atingiremos realidades mais profundas. No novo mundo, não é? Novo mundo se revela a cada golpe que parece trazer ruína. É o que se diz no ditado popular: há males que vêm para bem. Então, a cada golpe que parece trazer a ruína, algo referve e renasce no âmago, na profundeza do eu. A cada golpe da dor que parece mutilar a vida, algo se reconquista, que a faz crescer e a eleva a alma a níveis de sentimentos mais nobres. Desculpa aí, pessoal. A dor desapega e liberta um invólucro denso de desejos e de sensações. A dor, esse mecanismo para que nós possamos evoluir, faz com que nós também nos libertemos de desejos e de vícios. A dor faz com que nós nos libertemos de desejos e vícios inferiores que nos mantêm nas aflições e na infelicidade. A alma, a cada pedaço de animalidade arrancado, dilata-se, a alma expande em mais amplo poder de percepção, cada vez percebendo mais, em forma mais intensa de vida, em realidade mais profunda. E assim, nessa caminhada evolutiva, temos um poder de percepção maior, inclusive novos sentidos, novas faculdades. Imaginai a mais titânica das lutas, o mais tremendo dos esforços, a mais impetuosa tempestade. É o que ocorre nesse instante na caminhada evolutiva da alma. Existe um dilaceramento silencioso no âmago das leis biológicas. Nessa evolução biológica, nesse silencioso dilaceramento, ocorre a nossa evolução. Uma disputa palmo a palmo no campo da vida, um encarniçamento
de retornos atávicos para baixos. Aqueles vícios, aqueles erros, aqueles defeitos tendem a nos arrastar para baixo. Mas uma atração irresistível nos puxa para o alto. É a busca incessante de Deus com amor infinito para cada um de nós. Nos puxa para o alto. Espírito e animalidade lutam, vinculados e inimigos, como na hora da alvorada, lutam a luz e as trevas para que surja o dia. No amanhecer, que vai surgindo os primeiros raios do sol, luta a luz contra a escuridão, para que nasça o dia. E nasce, e inevitavelmente e fatalmente nasce o dia. Vencem as luzes. Também nessa luta do espírito com a sua animalidade, com a sua inferioridade, nessa luta vence sempre o espírito, mais cedo ou mais tarde. Na fase super-humana, a dor não é mais apenas expiação, que se conforta com a esperança. A dor é o ímpeto frenético das grandes criações espirituais. Então, quando nós começamos a adentrar na fase super-humana, a dor nos provocará criações espirituais e assim adentraremos lentamente ao reino de Deus. No meio da luta pela libertação, a sensação dominante é juventude. Nessa luta do espírito contra a sua inferioridade, ele se sente jovem. Na expansão das energias, é ressurreição. Na expansão dessas energias, na evolução espiritual, nessa luta da alma contra a sua inferioridade, a sensação que teremos é de ressurreição, ou seja, reencarnar, renascer da água, reencarnar várias vezes até que renasçamos em espírito, até que ocorra a ressurreição espiritual. E nesse renascer em espírito, significa compreender e praticar a lei de amor. Cada um vai fazer com mais tempo ou com menos tempo. Enfraquecidas as paixões e dominadas as prepotências da natureza inferior, a sensação do espírito vitorioso é o doce repouso de quem aporta num oásis de paz. Nós adentraremos a esse nível de vida, de sentimentos bons, e isso é como aportarmos a um oásis de paz, nessa vitória de nós contra a nossa inferioridade. É buscar conhecer a ti mesmo e vencer a si mesmo, e não vencer aos outros. Vencer as nossas inferioridades, vencer os nossos defeitos, vencer os nossos erros, abandonar os nossos vícios. O espírito olha então com mais calma dentro de si. A dor e a luta sutilizaram seu ouvido, e ele, o espírito, pode ouvir. Nós lembramos de Jesus quando disse, com outras palavras, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aqui, a dor, nessa luta contra a nossa inferioridade, a luta nos proporciona ouvidos de ouvir, ou seja, nos dá a compreensão. Então, evoca-se o canto do infinito. Então, lentamente, do âmago da alma, da profundeza da alma, entoa-se a grande sinfonia do universo. As notas que aí cantam são as estrelas e os mundos, as flores e as almas, as harmonias da lei e o pensamento de Deus. Levanta-te, ó alma, tua dor está vencida. Morta
entre as coisas mortas. Está tua dor, lá embaixo, inútil instrumento jogado fora, lá embaixo, na margem deserta de um caminho triste. Vencemos a dor. A dor, que foi ferramenta de trabalho na nossa evolução, está vencida. Vencemos a dor. No infinito, o universo canta: levanta-te, tua dor está vencida. Todas as coisas transformaram-se diante do olhar de Deus. Ocorreu a evolução da criatura diante do olhar e do acompanhar de Deus. O canto tem tal profundidade de doçura que a alma se desorienta. Pela alegria da mente caem os véus dos mistérios. Pela evolução intelectual e associado à melhoria de sentimentos, caem os mistérios. Todas as perguntas que tivermos serão respondidas. Pela alegria do coração, pela evolução do sentimento, caem as barreiras do amor. Passamos a amar tudo e a todos. Abre-se o universo. Uma vibração onipresente de amor transporta o espírito fora de si, de visão em visão, de felicidade em felicidade. Que maravilha, né? Ele, o espírito, não luta mais. Abandona-se, esquece-se em Deus. As forças da vida o sustentam e o arrastam. Aqui travou um pouquinho. As forças da vida o sustentam e o arrastam. Lançam o espírito para o alto, onde está o novo equilíbrio. Decepada, cortada, rompida as cadeias, ele, o espírito, está verdadeiramente livre e pode subir. O passado persegue, e é necessário percorrer até o fundo os caminhos do bem. Tanto quanto para os maus é preciso que se afoguem até o fundo nos caminhos do mal. Descem ao caminho do mal e sentem as dores mais atrozes, mais intensas, para recuperá-los, para que eles voltem, para que eles se dirijam a Deus, diminuindo as dores, diminuindo as aflições e encontrando então a felicidade para eles também posteriormente. Então o ser não pertence mais à terra de dor. Emerge cada vez mais na luz do Cristo e aí se aniquila num incêndio de amor. Então o ser não pertence mais a essa terra de dores, de aflições. O ser supera inclusive essa fase de reencarnar, continua a sua evolução espírito com o seu perispírito, isso cada vez mais imerso, afundado nessa luz do Cristo, que cada um de nós ali nos sentiremos num incêndio de amor, evoluindo mais. Estas não são rarefações utopísticas da respiração da vida. Isso não é uma coisa inatingível. Senão, enquanto não for deslocado o centro da personalidade para o mundo super-humano. Só seriam utopias essas verdades se nós não nos deslocássemos do nosso centro de sentimentos para o mundo super-humano. Então, são verdades sim, a partir do momento em que nós nos deslocamos, o nosso centro de personalidade se desloca para essa direção do mundo super-humano. Aí tudo isso deixa de ser uma coisa
quase que inatingível para ser uma realidade. Isso é uma fatalidade. Nós atingiremos esses níveis. O conceito de dor-prejuízo e de dor-mal evolui. Desse modo, por gradações, por evoluções progressivas, para o conceito de dor-redenção. Então, o conceito de dor-prejuízo e de dor-mal vai para o conceito de dor-redenção, dor-trabalho, dor-utilidade, dor-alegria, dor-bem, dor-paixão e dor-amor. Existe como que uma transhumanização da dor na lei santa do sacrifício. Nesse paraíso, o milagre da superação da dor através dela própria está realizado. Então, nesse paraíso que atingiremos, a dor que teve a função de nos conduzir até lá se extingue. A dor se auto-neutraliza. A dor só existe para conduzir a criatura para o bem, para a felicidade. Então a dor se auto-anula na medida que a criatura evolui. O mal transitório, o estridor das violações, o choque violento entre a livre ação e a lei esgotam-se em suas funções. Aquela luta entre a nossa inferioridade e a busca da nossa superioridade, esse choque violento, se esgotam as funções. A dor existe para engolir, para neutralizar a si mesma. Cai o desacordo à proporção que atinge a harmonia. Cai o desacordo, cai os desequilíbrios, cai as aflições à proporção que se atinge a harmonia. Por meio desse sábio mecanismo, pelo qual a liberdade é obrigada a canalizar-se para o progresso, chegam-se à unificação do eu com a lei. Então, nesse sábio mecanismo em que a liberdade é obrigada, é conduzida a evoluir, canalizar-se para o progresso, chega-se à unificação do eu com Deus, que é a lei. Então, cada um de nós nos unificaremos com Deus. Lembremos das palavras de Jesus quando disse: Eu e o Pai somos um. Isto porque Jesus já havia se unificado com Deus. Por isso, Jesus pronunciou essa frase: Eu e o Pai somos um. Cada um de nós também nos unificaremos com Deus. Eu me unificarei com Deus, você se unificará com Deus. Consequentemente, cada um de nós se unificará um com o outro. Eu me unificarei com você, e nós nos unificaremos com Jesus, e nós nos unificaremos com Deus. Por isso, somos um. Nesse nível de unificação, somos um. Então, desaparece qualquer possibilidade de violação e de reação, e a dor se anula em sua causa. Então a alma brada, grita: Senhor, agradeço-te por esta, que é a maior maravilha da vida, que minha dor seja tua bênção. Aí nesse ponto a gente agradece a pedagoga de altíssima competência, a gente agradece a professora Dor. Mesmo por outros caminhos inferiores, eu diria interiores, precisa conferir, aqui parece que tem um erro de tradução. Interiores e coletivos, a dor tende a anular-se.
Este é o último anel da cadeia: involução, ignorância, egoísmo, força, luta, seleção. Mas o ímpeto evolutivo transforma a fase da força em justiça, transforma o mal em bem, transforma a infelicidade em felicidade. Demolindo as mais baixas condições de vida, opera a transformação da dor. Coletivamente, a força, por um jogo de reações coletivas, por progressiva aproximação e pela lei do mínimo esforço, tende, com o uso, à autoeliminação, quase reabsorvida em si mesma e ressurgindo em forma de justiça. A força se transforma em justiça. Assim, coletivamente, a dor tende a anular-se como fator transitório inerente às mais baixas fases de evolução. Ou seja, a dor é inerente, existente nas mais baixas fases de evolução. E quanto mais inferior é o ser, mais intensas e frequentes são as dores. Para despertá-lo, para conduzi-lo à evolução, para a eliminação da dor, para ser feliz. Absurdos seriam um mal e uma dor incondicionais e definitivos. Uma dor incondicional seria aquela que existiria no mal e no bem. E isso seria um absurdo, porque a dor existe na inferioridade, na maldade, mas se anula quando chega na bondade da criatura. Então seria um absurdo uma dor incondicional, para o bem ou para o mal. E seria também um absurdo uma dor definitiva. A dor é passageira, a dor não é definitiva. A dor é transitória, a dor tem característica pedagógica para que possamos compreender. Então existe a dor, mas ela é transitória e não definitiva. A dor é passageira, é fase na nossa caminhada evolutiva. O maior ímpeto da dor da vida, o maior ímpeto da vida, a evolução é o maior impulso da vida, leva necessariamente o mal ao bem. A evolução leva da dor à felicidade. A evolução leva da imperfeição para a perfeição. Mostro-vos todas as gradações da verdade, para que cada um escolha a verdade mais elevada em seu concebível. A verdade aqui, nessa busca das virtudes, cada um se situa, cada um consegue realizar como que o Evangelho numa porcentagem maior ou menor. Cada um de nós compreenderá e praticará a lei de amor na sua maior ou menor boa vontade, na sua maior ou menor compreensão. Cada um se equilibrará nesse nível do seu concebível, da sua compreensão, da sua autossustentação, da sua continuidade. Por isso, não adianta exigir virtudes ainda aonde não está amadurecido. Teremos que realizar virtudes proporcionais às nossas forças. Dizei-me como sabeis sofrer, eu vos direi quem sois. Cada um sofre diferentemente, de acordo com o seu nível evolutivo. Uns sofrem amaldiçoando, outros sofrem resgatando, outros sofrem abençoando, resignados e criando. Das 3 cruzes iguais sobre o Gólgota, sobre o Monte Gólgota, o Monte da Caveira,
onde foi crucificado Jesus, com mais 2 ladrões, um de cada lado. Das 3 cruzes iguais, partiram 3 gritos diferentes. Só justiça e amor é a reação dos grandes. No caso da cruz em que estava Jesus de Nazaré, parte justiça e amor, pois é a reação dos grandes. Cabe a vós saber desextrair do esforço da vida a maior ascensão do espírito, utilizando a dor ao invés de combatê-la, transformando cada vez mais para o alto, o centro de vossa vida, o centro dos nossos sentimentos. Então, voltando um pouquinho nas 3 cruzes, na cruz em que está o Cristo, ali a reação é justiça e amor. Na cruz em que está o ladrão Dimas, que já apresentava arrependimento, parte um grito diferente. E um grito mais diferente na cruz em que estava o ladrão que não tinha se arrependido até então. Certamente que nesses níveis não estamos na ordem comum das coisas humanas atuais. Não é esse o nosso nível da grande maioria na Terra. E tudo isso pode parecer fuga e demolição de virtudes positivas, mas eu vos disse que é fuga para uma afirmação mais elevada. É fuga não para a demolição de virtudes positivas, como a fé, a caridade, a humildade, o amor, mas é fuga para afirmações mais elevadas, para a subida, e não para demolição, para a subida às virtudes da fé, da humildade, da caridade e do amor. Isso pode parecer mutilação de aspirações e de vontades, supressão de energias sadias, produtivas, mas aquelas aspirações jamais vos farão sair do ciclo da vida nos níveis inferiores, nos quais cada vitória tem que contrabalançar-se com uma derrota. Cada juventude contrabalança-se com uma velhice. Então, se a gente analisar essas aspirações inferiores do mundo terreno, nós não sairíamos desse nível inferior. Para sairmos desse nível inferior, é necessário, sim, o esforço de desenvolver os talentos, desenvolver as virtudes, como o Cristo disse: sede logo perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, é difícil? Sim, é difícil. É fatigante a subida? Sim, é difícil. Mas aí está a superação da dor, aí estará a superação das nossas aflições, aí estará a nossa felicidade. Isso nos faz lembrar essa fadiga, esse esforço de evoluir, de entrar pela porta estreita das virtudes, deixando as portas largas dos vícios, as portas largas da frouxidão moral. Esse caminhar, essa evolução nos faz lembrar aquele que desceu de canoa com apenas remo, sem motor, desceu de forma inconsciente e de forma inconsequente, desceu, sabendo que ele precisaria voltar a esse ponto, onde ele teria alimentação, onde ele teria água potável, onde ele teria descanso, onde ele teria vida. Agora, remando contra a correnteza, rio acima, a fadiga existe e ela é necessária. E é assim que vamos subir na correnteza rio acima para retornarmos ao ponto onde estávamos. E ali sim teremos alimentação, teremos a água, teremos a vida, teremos a felicidade. Então, é por isso, é necessário agora essa fadiga na caminhada evolutiva. Aí
Grande quantidade, aí cada grandeza, aí cada grandeza precipita-se sempre em sua destruição. A juventude na velhice. Por exemplo. O que vos indico, porém, é a sublimação da vida, numa forma de ação mais alta, dirigida a conquistas que são as únicas eternas, conquistas eternas, desenvolver os talentos que estão latentes em nós, desenvolver essas virtudes que são eternas, do amor, da caridade, da humildade e da fé. Ação mais enérgica e civilizada que o desperdício inútil da agressão comum, que desorganiza. Ação mais produtiva, porque consciente das forças naturais entre as quais ocorre essa busca da evolução, que é essa fadiga, mas que é útil, e não aquele desencontro, aquelas lutas que é um desperdício inútil. Não vos indico como ideal supremo humano a figura primitiva do herói da força, que violenta e vence. Ele não está nos mostrando aqui como modelo e guia aquele herói da força violenta e bruta. Não. Mas indico-vos, ainda que as massas não entendam, ainda que a grande maioria hoje na Terra não entendam o que estamos aqui falando, mostro-vos, a sua voz mostra-nos, o super-homem, em que a vontade do dominador, a inteligência do gênio, a hipersensibilidade do artista e a bondade do santo fundem-se. Então, fundem-se a vontade do dominador, a inteligência do artista, a sensibilidade do artista e a bondade o amor do santo. Fundem-se. Fundem-se. O lutador sobre-humano que perdoa e ajuda o seu semelhante só ataca as forças biológicas na superação de si mesmo e as submete. Ser de nova raça, lutador da justiça, senhor de si mesmo, que luta para o bem coletivo. Então é aquele que superou a sua inferioridade, é um ser de nova raça, lutador pela justiça, ele busca a justiça para ele e para os outros, ele é senhor de si mesmo, ele já conhece a si mesmo e luta para o bem da coletividade, para o bem da humanidade. A santidade não morreu nem foi superada, apenas começou e tem que subsistir no mundo moderno, tem que subsistir uma santidade nova, culta, uma santidade consciente, uma santidade científica, que ressurja das velhas formas do coração de vossa vida turbilhonante. Então a santidade, que a gente acha que foi coisas dos séculos passados, a santidade não morreu, nem foi superada, mas ela surgirá hoje numa santidade daquele que também adquiriu ciência. Então, uma santidade científica, uma santidade filosófica, uma santidade culta, que tem todas as explicações, né? É necessário, mister, que volte a lutar pelo bem e, com vossa psicologia objetiva, enfrente heroicamente o choque de vossa rebelde alma nova. É essa caminhada. Se hoje o lema na Terra é força, que seja a força superior do espírito. Seja uma beleza espiritual que ouse mostrar-se viva no mundo como um desafio, para que este, se não compreender, dilacere-a e dilacerando-a, compreenda. Então, se o lema é a força, que seja a força superior do espírito, que é
as virtudes, né? O santo, nesse sentido amplíssimo, passa em missão. O santo, nesse sentido moderno, passa em missão só é grande por inclinar-se a educar e a erguer para essas superações da dor. Então, o santo, nesse sentido mais amplo, é aquele que passa hoje ajudando por missão a elevar também, a educar também, a ensinar também a cada um de nós a amansar a dor, a aliviar as aflições para buscarmos a felicidade. Esse é o santo. Muito lento é o caminho das massas inconscientes. A grande massa tem um caminhar muito lento, embaixo. Esperam essas massas inconscientes, a fecundação da parte desse ser, desse santo, ponto culminante para o qual converge todo o transformismo fenomênico, sustentado e querido por todas as forças da evolução, fenômeno realizado da transformação biológica. No último produto do grande esforço da vida, a criação dobra-se sobre si mesma para retomar, no movimento evolutivo, as camadas mais baixas. Então sempre ocorre isso. Quando passamos a uma fase nova de evolução, retomamos a camadas mais baixas, dobramos, abaixamos, estendemos as mãos àqueles que estão em camadas mais baixas para retomar juntos a evolução. Isso é natural, é da lei. Isso ocorreu lá atrás também, quando a energia por degradação, a energia por diminuição da frequência, a energia incidiu sobre o átomo de hidrogênio, por exemplo, buscando agora a matéria para que ela também pudesse evoluir. Aqui, o espírito mais evoluído retorna para buscar aqueles que estão abaixo. Por isso, nós temos os espíritos protetores, temos os mentores espirituais, temos os espíritos familiares responsáveis pela evolução de nossas famílias. Eles retornam a essas camadas inferiores para nos arrastar para a felicidade. É da lei. O impulso torna a descer para elevar e para aliviar a dor. É isso. Estende a mão ao homem que caminha sob o peso de sua ascensão. Estende a mão para o homem que caminha ao peso de sua própria evolução e carrega sobre si, essa alma evoluída, carrega sobre si a dor do mundo, toma a dor do mundo como uma dor sua, ajuda o mundo a amansar a dor, a compreender a finalidade, a compreender a função da dor. A função da dor é evolutiva, é educativa, é pedagógica. Esta retomada ascensional, esta retomada evolutiva, que já estudamos como característica fundamental no desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, como eu falei lá da energia, aqui se torna inerente ao impulso da evolução e nela representa ainda uma tendência à eliminação da dor. Então, novamente, o mais evoluído vem ajudar o menos evoluído e, neste caso, mais especificamente, para a eliminação da dor, para a eliminação das aflições, para a eliminação da imperfeição, na busca da perfeição, na busca dos bons sentimentos e, consequentemente, no encontro com a felicidade. Final do capítulo
81. Nós agradecemos a tolerância, a paciência e a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Fiquemos todos na paz de Jesus. Muita paz a todos.